Olá, meus queridos engenheiros, como vocês? Tudo bem? Professor Matheus de volta, pessoal, e nesse vídeo vamos abordar o mapa de ciências dos materiais, pessoal. Bom, pessoal, mas antes eu quero pedir você que tá aí do outro lado assistindo esse vídeo, pelo amor de Deus, se inscreva nesse canal, por favor. É só isso que eu peço, pessoal, de verdade. Se inscreva nesse canal, deixa um like no vídeo e comenta aí, gente. Me fala o que estão achando, para eu saber se eu devo continuar, se eu devo cessar, se tá ajudando ou não. Isso de verdade, esse é o feedback, é o termômetro que me motiva ou não a continuar produzindo conteúdo. Então por isso eu peço que, se você gostou, se te ajudou, se inscreve, por favor, deixa o like, deixa um comentário, compartilha, porque é só isso que eu peço e me ajuda demais a permanecer aqui. Bom, pessoal, então hoje a gente vai abordar nesse vídeo aqui esse mapa de ciência dos materiais. Pessoal, mapa bem interessante, cheio de informação, então muita atenção, mas a gente vai abordar item por item, beleza? Estou estudando nesse mapa ciência dos ambientes, engenharia econômica, cálculo 1, planejamento, todas as matérias do curso. Então, se está com dificuldade, talvez nem é nesse mapa, mas em outro, me chama no WhatsApp. Meu número está aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo. Será um prazer ajudá-los. Gravamos esse mapa com um grande grupo de estudo aí, pessoal. Grande abraço para todos. Mais de 38, eu acho, 40 alunos. Grande turma. Então, desde já, abraço para todos, pessoal. E vamos lá, então, iniciar o nosso vídeo, beleza? Bom, o nosso mapa, pessoal, ele aborda uns temas aqui bem interessantes. O tema central desse mapa é o que, pessoal? É essas duas palavrinhas-chave aqui, ó. Materiais cerâmicos. Na questão 1, ou na etapa 1, né? A gente tem que elencar 5 argumentos baseados nas características positivas desse material, relevando a importância desse material nas aplicações dentro do âmbito das engenharias. Então são várias, né, pessoal? Várias e várias aplicações. Ok, pessoal, tranquilo. E talvez o mais desafiador é a etapa 2, porque a etapa 2 traz o seguinte: a gente tem que imaginar que esse material foi submetido ao ensaio de extração. Lembra o ensaio de extração? Então, ele pede para descrever qual será o comportamento mecânico desse material. Comportamento mecânico. Então, palavrinhas-chave: ensaio de tração e qual será o comportamento mecânico desse material quando submetido a esse tipo de ensaio. Então, pessoal, eu separei aqui um material muito especial para vocês, para explicar passo a passo todas essas nuances, para que vocês possam tirar aquele 10, beleza? Então, vem comigo, meus queridos! Bom, meus queridos, vamos lá então iniciar o nosso mapa. Então, ó, pessoal, como a gente viu, vamos focar então nesse vídeo, particularmente na etapa 2, que é a mais complicada. Ensaio de tração. Bom, para a gente descrever o comportamento mecânico do nosso material, quando submetido a esse ensaio, antes de qualquer coisa, a gente tem que entender, né? Óbvio. Como que funciona esse ensaio? O que a gente obtém através dele? Quando a gente utiliza esse ensaio? Quais são os parâmetros analisados? Bom, então, inicialmente a gente vai abordar isso. O que é um ensaio de tração? Bom, pessoal, a resistência de um dado material qualquer depende essencialmente da sua capacidade de suportar tensões, sem sofrer deformações excessivas ou mesmo a fratura. Beleza? Isso é clássico. Bom, falando um pouco sobre o ensaio de tração, o que significa esse ensaio, para que ele serve? A gente utiliza essa técnica experimental na determinação dos parâmetros do diagrama tensão-deformação. Nesse ensaio, a gente consegue medir a resistência do material à tensão axial de tração, ou seja, a uma carga de tração aplicada gradualmente sobre o material, pessoal, sempre. Então a gente vai ter o material e a gente vai aplicar uma carga de tração, uma força tracionando ele, e essa força ela vai ser aumentada de forma gradativa. E, ao longo do tempo, à medida que essa força é aumentada, a gente vai analisando o comportamento do nosso material. Bom, e aonde ocorre esse tipo de ensaio? É justamente nessa máquina aqui. A gente verifica bem, pessoal, olha aqui, ó. Isso daqui esse cinza aqui é o nosso material, beleza? E aí no início a gente marca 2 pontos. Então a gente, com esses 2 pontos, consegue estabelecer o que? O meu comprimento inicial. E aí a máquina ela tem as garras que vão
segurar, fixar o nosso corpo de prova, e aí depois vão ser aplicadas força de tração para cá e para cá, e aí o material vai sendo alongado, beleza? Trouxe uma figurinha na prática para vocês visualizarem melhor. Ó, é isso, pessoal. Então essa é a máquina. Esse douradinho aqui é o nosso corpo de prova. E aí a gente tem essas garras aqui. Você pode ver que ela prende o corpo de prova dourado. E uma vez fixado isso, a gente inicia um ensaio onde essa máquina aqui vai alongar, vai fazer uma força de tração no material, de modo que ele vá se alongando ao longo do tempo, beleza? Bom, pessoal, falando agora um pouco sobre o funcionamento, as etapas desse ensaio. Ora, a gente marca aqueles 2 pontos de referência e a distância entre eles a gente chama de comprimento inicial, que é o nosso L0. Bom, conforme se aplica a força F no corpo de prova, então o material vai começar a fazer o quê? Vai começar a alongar, se você está esticando ele continuamente. A esse alongamento a gente chama de ΔL, que é a variação do comprimento. E aí, pessoal, a gente vai fazendo isso e observando o comportamento do material. O ensaio segue com o aumento gradual da intensidade da força e, consequentemente, com o aumento gradual da variação do comprimento, óbvio. Chegando no final, quando o material se rompe, pessoal. Inclusive, eu vou deixar aqui, ó, na descrição do vídeo o link de um vídeo com esse ensaio passo a passo para vocês verem. É muito interessante, e quem é sobretudo aí da área de mecânica, engenharia civil, certamente em algum momento vai fazer esse ensaio aí no laboratório. É bem interessante, pessoal. Bom, e aí, então assim, pessoal, a gente vai ter no final quais dados? A gente vai ter todos os valores de forças, porque naquela máquina a gente tem atrelado dispositivos eletrônicos. Então, a força gradual, automaticamente, vai ter um programa no computador que vai lendo cada acréscimo de força, assim como cada acréscimo de alongamento do nosso material. Ou seja, no final tem um banco de dados com as forças observadas, bem como com os alongamentos, os ΔLs também assistidos, beleza? E aí, com esses dados, a gente consegue convertê-los em tensão e deformação. Tensão nada mais é do que força sobre área, fórmula da tensão axial básica, todo mundo tá careca de saber. Deformação é a variação do comprimento, né, dividido pelo comprimento inicial. Tranquilo, né? Então é uma proporção. Quantos por cento é o todo comprimento inicial? Beleza, isso aqui é a dimensional, deformação. E aí com isso a gente consegue traçar um diagrama. Diagrama mais famoso da engenharia, pessoal, disparado. É o nosso diagrama de tensão-deformação. Bom, ele tem essa cara aí, esse aspecto, pessoal. E aí, a gente tem pontos notáveis. Eu coloquei ponto A, B, C e D. Ponto A é o tal do limite elástico. Então, ó, nessa região azul escura aqui, a gente tem a região elástica. O que é isso? Imagina o seguinte, um elástico. Você pega o elástico e estica, beleza? Quando você libera o elástico, o que acontece? Ele volta ao seu estado inicial, concorda? Beleza. Por que isso acontece? Porque o valor de tensão que ele foi submetido, ainda ele estava era baixo, de modo que ainda o deixou no regime elástico. Então, o regime elástico é aquele patamar no qual, quando a gente esticar o corpo de prova e depois tirar a carga, ele vai restaurar, ele vai voltar à condição inicial, à sua forma inicial. Porém, se a carga for crescendo e continuar crescendo, a gente rompe esse patamar. E aí entra na zona que a gente chama de escoamento, na fase plástica. Nessa fase, pessoal, o corpo de prova, quando a gente tirar a carga sobre ele, ele não consegue mais restaurar a sua forma inicial. Ou seja, ele vai ficar com deformações permanentes, pessoal, por isso zona plástica. E aí, pessoal, a gente tem 3 fases: escoamento, que é onde ele vai se deformar continuamente, sem acréscimo ou com acréscimos insignificantes de força, que a gente verifica isso. Então a força sobe pouquinho, só que olha lá, ele se deforma todo esse espaço aqui, então ele se deforma bastante. Isso é o escoamento. Depois disso, pessoal, a gente tem o encroamento, que é o ganho de resistência. Olha que interessante, a curva sobe. É estranho, né? Então, o que acontece? Depois da zona de escoamento, pessoal, o corpo de prova, ele tem sua seção transversal reduzida, mais ou menos de forma uniforme, ao longo de todo o seu comprimento. Então,
como a tensão é força sobre a área, se eu diminuo a área, o que acontece? Essa tensão aqui vai subir. Por exemplo, se minha força era de 100 e minha área era de 100, então isso aqui vai me dar 1, certo? Agora, se minha área caiu para 10, aí vai ficar 100 para a mesma força, né? 100 dividido por 10, olha lá, sobe para 10. Então, o que era 1 aumentou em 10 vezes, tá vendo? Então, de fato, aumenta muito. E é por isso que ele tem um ganho de resistência, essa curva sobe, porque a seção transversal diminuiu e, consequentemente, a tensão aumentou. Só que isso acontece até um ponto limite, que é o ponto C, o famoso limite de resistência. O limite de resistência é a maior tensão observada durante o ensaio, sempre. E aí, nesse ponto, acontece, a partir desse ponto, começa a decair a resistência. E a gente verifica isso aqui no gráfico, né? Olha lá. Tá descendo a curva. Por quê? Porque a gente entra no fenômeno da estricção. Na estricção, pessoal, o que acontece? O material, ele tem a sua seção transversal reduzida, conforme eu já falei, só que na estricção ele tem uma redução muito abrupta em um ponto específico do seu comprimento. Então a gente vai ter um ponto em que a seção transversal vai diminuir muito mais do que em todas as outras regiões. E aí, devido a isso, tem essa queda na resistência até o momento que ele chega no D, que é a ruptura, ele se rompeu. Beleza? Então, isso aqui é um resumo. A, limite de proporcionalidade, barra elasticidade, ou limite elástico. O B, escoamento, resistência. O C é o limite de resistência, o D é a ruptura. Beleza? E aí, ó, além disso, é importante ter em mente que ocorre primeiramente a deformação elástica e somente depois inicia a plástica, evidentemente, né? Tá aqui a região elástica e depois a região plástica. Bom, pessoal, e aqui eu trouxe essa figurinha porque ilustra bem isso. Ó, a gente tem o material, o corpo de prova inicial, e aí, ó, aqui tá na região elástica, beleza. A partir desse momento, quando a gente rompe, entrou no escoamento, tá vendo? Ó lá, deforma bastante. E aí, então ele vai deformando, depois disso ele entra na região de encruamento. Então ele vai ganhar resistência, só que como acontece isso? Com a redução da seção transversal. Então você pode verificar que essa daqui era a peça inicial e essa daqui é a peça no encruamento. Repara que ela é bem menos espessa do que essa daqui, tá vendo? De fato, diminuiu a seção transversal. Mas repara que é mais ou menos uniforme. Ao longo de mais ou menos todo o comprimento, a gente tem essa mesma redução da seção. Ok, então ele ganha resistência até esse ponto aqui, e aqui é a estricção. A estricção, olha lá que interessante, o material, ele sofre uma redução abrupta em um ponto específico do seu comprimento, e aí vai ficar com essa curvinha, entendeu? Então ele tem um ponto localizado onde ocorre uma redução de seção muito acentuada, e aí depois ele atinge o colapso justamente nessa região, beleza? Então isso é um panorama global no nosso ensaio de tração. Falando agora especificamente sobre a questão do mapa, que é o material cerâmico, quando submetido a esse tipo de ensaio, a gente tem esse diagrama, pessoal. Então, quando a gente pega um material cerâmico e submete ele ao ensaio de tração, a gente obtém como resposta esse diagrama. E a partir daí a gente faz várias leituras sobre o comportamento mecânico, que é exatamente pedido no mapa, desse material quando submetido a esse ensaio. O que a gente pode verificar aqui, logo de cara, pessoal? Ó, vamos tirar as conclusões. Lembra que nesse outro diagrama, olha lá, ele é bem grande, né? Ele vem aqui, depois ele vai para essa zona, sobe, depois desce. Já no material cerâmico, olha isso. Vem a reta, chega nesse ponto, acaba. O que significa? Significa que a ruptura, ela ocorre muito cedo, concorda comigo? Ou seja, o material ele não se deforma muito antes de romper. Então ele apresenta pouca deformação antes de atingir a ruptura. E aí a primeira grande conclusão que você tem que colocar no seu mapa sobre o comportamento mecânico, que é o quê? Esse material cerâmico, a gente conclui que ele é frágil. Frágil. O que é material frágil? Ah, é porque ele tem pouca força. Então ele é indefeso. Não. Não tem nada a ver. Pô, gente, pelo amor de Deus, né? Não. Em resistência dos materiais, ciência dos materiais, qual o conceito de fragilidade e ductilidade? São os opostos. Ductilidade, pessoal, é a capacidade de se deformar antes de atingir a ruptura. Então, quando o material ele se deforma bastante antes de atingir a ruptura, um exemplo desse é aquele diagrama,
Porque olha lá, quer ver? Ó, ele atingiu a ruptura aqui. Só que olha o tanto que ele se deformou até chegar na ruptura. Então ele deformou todo esse intervalo aqui. Já na cerâmica, olha aqui, ele só se deformou daqui até aqui, tá vendo? E já rompeu. Então, ductilidade é a capacidade de se deformar antes de atingir a ruptura. Materiais que não são dúcteis, eles são classificados como frágeis. Então, o que é um material frágil? É aquele que rompe sem apresentar grandes deformações. Então, primeira conclusão que não pode faltar de nenhuma forma no seu mapa. Através do ensaio de tração, notamos que, a partir do diagrama tensão-deformação, os materiais cerâmicos, eles são frágeis, ou seja, eles não apresentam grandes deformações antes de atingir a ruptura. Pronto, pessoal. Isso deve permanecer e estar constado na explicação de vocês. Além mais, baixa tenacidade. O que é baixa tenacidade, pessoal? Bom, baixa tenacidade, pessoal, é definida como a capacidade de absorção de energia pelo material, né, até atingir a deformação. Nada mais é do que a área sob a curva do diagrama tensão-deformação. Ou seja, se eu olho esse gráfico aqui, ó, a tenacidade desse material é muito alta, porque olha o tamanho dessa área. Concorda que é grande? Então, o valor dessa área, ele traduz a capacidade de energia, a capacidade de absorção de energia, de deformação desse material antes da ruptura. Porém, a cerâmica, olha aqui, a área vai ser quanto? Olha lá, vai ser só esse pedacinho aqui. Então, é pequena. Portanto, a gente conclui que materiais cerâmicos apresentam baixa tenacidade, ou seja, apresentam baixa capacidade de absorção de energia até a fratura ser atingida, beleza? Ufa! Bom, pessoal, tentei aqui ser bem claro, objetivo, transparente, para ajudar vocês, espero ter conseguido. Vou ficando por aqui então. Contem com o meu auxílio, meu número está aqui embaixo. E antes de finalizar, quero desejar a todos vocês um ótimo Natal, que a união seja um sentimento presente durante esse período. Afinal de contas, o que mais importa nessa vida é estar perto das pessoas que amamos. Então, que vocês passem bons momentos com as famílias de vocês e que 2024 traga muitas conquistas, muitos sorrisos e alegrias para todos nós, beleza? Obrigado pela confiança depositada no meu trabalho ao longo desse nosso ano de 2023 e, óbvio, continuamos juntos em 2024. Contem comigo, meus queridos engenheiros. Sendo assim, fiquem com Deus, fortíssimo abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!